Fala família, Deus é bom em todo tempo. O objetivo desse vídeo é pronto, falei. São algumas realidades que pessoas conversam em pequenos grupos, entre amigas, entre verdadeiras mães de famílias, que neste mundo passa por tantas adversidades e às vezes como serva de Deus, como orientadora espiritual, e que muitas vezes passando por processos para adquirir mais experiências com Deus, Deus nos concede a legalidade de falar sobre algumas verdades. Verdades que o tempo passa e pessoas não mudam. Pessoas, elas são autoimunes para mudanças. Me refiro a pessoas que são descaradas. Refiro-me a desabafos, falas de quem, por suas dificuldades, elas se encontram engessadas para estarem falando de diversos assuntos. Refletindo sobre alguns temas que ouvimos muito em pedidos de oração. Muito pedido de oração. Irmão, ore por mim, estou passando por um processo. E às vezes Deus nos concede vivenciar algumas situações para que nós possamos compreender como é que acontecem esses processos. Você conhece alguma família? Você conhece? Eu quero que você seja sincero. Se quiser responder, é bem-vinda a sua resposta. Se não, você conhece, mas você não quer citar. Então escreva misericórdia. Porque só a misericórdia de Deus em situações assim. De famílias que tinham todo o seu contexto normal, onde o dono da casa, o responsável familiar trabalha, todo o seu sustento vem para dentro da sua casa, ele trabalha para a família. Olha que eu estou me referindo a assuntos que nem todas as donas de casa, nem todas as mulheres que são íntegras em relação a cuidar da sua família, de ter seu núcleo familiar, dentro dos conformes que Deus tem concedido. Elas não conseguem falar. Mas os pedidos de orações estão nos grupos, nas igrejas, nas conversas, nos desabafos. Então, vamos uma conversa. Não é um fala que eu te escuto, mas é um senta e vamos conversar. Deus dos altos céus, Ele ouve. Ele ouve o clamor, Ele ouve os gemidos de angústia daquelas mulheres que clamam a Deus por misericórdia. Por que, irmã, você está me falando isso? Existem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem viver suas próprias vidas. Vivem a vida alheia. Vivem surfando a vida alheia. A própria pessoa não tem o que olhar para dentro de si e dizer assim: sou uma pessoa digna. Sou uma pessoa que tem um exemplo para dar. Mas tem possibilidade de haver mudança? Sim, se houver um arrependimento. Mas para quem está acostumado a querer o que já está fácil, olhar assim, ver a vida do outro, eu quero aquilo para mim, é complicado. Se vê uma esposa muito dedicada à família, à esposa, observa assim, aí vem aquela inveja de querer para si. Apesar de que ninguém, na realidade, toma ninguém. As pessoas fazem porque querem. E Deus dos altos céus fica assim, ó. Só observando. Porque Deus concedeu o livre-arbítrio. Você tem liberdade para fazer o que você quer. Mas é uma conversa franca. Como eu falei,
Se quiser deixar seu comentário, é bem-vindo, porque quem conseguir assistir esse vídeo, aonde esse vídeo alcançar, tenho certeza de que Deus vai direcionando e vai encontrar muitas e muitas mulheres que têm passado por angústias. Eu, no círculo de oração, orando, apresentando vários pedidos de oração de famílias destruídas, mas famílias destruídas pela força do maligno. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nenhuma obra de destruição numa família vem de Deus, não. É o inimigo. A Bíblia, no livro de Isaías, ele fala do cuidado com a mulher estranha, a mulher alheia. Que a sua cama parece ser pétalas, parece ser a melhor coisa. Trazendo para a linguagem mais para você compreender. Só que o fim é abismo. O pecado, ele no início é doce. Só que no final fica amargo. É bíblico. A desobediência é pecado e todo pecado é desobedecer a Deus. E quando aquela pessoa olha a vida do outro, olha o casamento do outro, olha, vê a vida do outro, a família do outro, diz assim, a minha família não é assim. E aí mergulha em um casamento, se envolve com aquele homem casado, adquire um filho, achando que tem tudo. E aí o cabronco percebe, aliás, eu vou chamar assim, vou dizer, aquele homem inteligente percebe que aquela mulher surfou no casamento dele, surfou na vida dele, e que é um laço, chuta que é um laço, aí fica lá, aquela criança. Cresce vendo a mãe, uma mentirosa, que a vida dela é mentir, uma vida que não vive, porque simplesmente não quer escrever sua própria história. E aí vai surfando em outros casamentos e outros e outros. Olha, avaliar. Você errar uma vez pode até ser aceitável. Errei, não soube como fazer, eu não consigo edificar uma casa, uma família. Aí faz o quê? Pede para Deus. Mas não. Opa, tô vendo outro casamento ali. Ali eles parecem serem felizes. Eu quero aquela vida para mim. Aquela vida era para me ser vivida por mim. Eu deveria estar vivendo aquela vida. E aí surfa dentro daquele casamento mais uma vez e é mais uma aquisição. E assim vai vivendo uma vida de mentiras, uma vida irreal, não real, vivendo inverdades. Passa-se o tempo e a pessoa não muda. Isso falando justamente para quem vive numa situação dessa. E vai passando o tempo até que chega uma certa fase da vida, que já está ficando uma pessoa já de meia idade, e diz, e agora? Nem para frente, nem para trás, agora eu vou ver o que é que eu vou olhar. E aí lança sua última tacada. Pega no momento uma pessoa, no caso o homem, já na sua meia-idade, naquela fase em que o homem ele quer provar a sua virilidade, quer provar que ainda é o conquistador, o garanhão. Alguns homens, eles quando chegam nessa crise de meia-idade, eles têm um pensamento de adquirir um carro possante, de querer investir, ter uma boa casa, uma boa vida, viajar, viver uma vida de conforto, já que labuta o tempo todo, né? Trabalha o tempo todo. Mas, infelizmente, cai no laço, vai se sentir o garotão novamente e se envolve em outro relacionamento. Por que eu estou trazendo esse assunto? O que nós conseguimos visualizar, eu tenho certeza que você, pertinho de você, tem famílias que tem pessoas que estão passando por situações semelhantes. E às vezes a mulher, por ela não ter a sua autoestima bem conservada, algumas ficam surfando na vida alheia.
querendo trazer para si aquela vida que é de outra pessoa, mas querendo construir para si. Só que é como se fosse uma apresentação, uma encenação, não dura para sempre. Quando essas pessoas começam realmente a conviver na mesma casa, cada pessoa mostra quem ela é. Vai mostrar, no caso, esse tipo de mulher que não tem a coragem de construir sua própria história, de ver uma pessoa que seja livre, desimpedida, as pessoas que ou então conseguir seguir sua vida, porque tem muitas mulheres que são mães solos e elas vivem muito bem, obrigado. Cada uma tem um convívio, porque não consegue realmente viver com uma pessoa ou outra. Mas como é um assunto muito delicado que você ouve, eu escuto mais choro, mais pedidos de oração, o que é que eu faço, como é que eu vou fazer. Sabe, bênção? Para pessoas que não têm o senso, o caráter, que não são pessoas autênticas, que não sabem construir sua própria história, precisam de viver a vida da outra pessoa para poder ser alguém, para poder se sentir como ser humano, como pessoas. Para essas aí, só Jesus. E precisa de um arrependimento genuíno para que deixe de realizar algumas práticas. Mas as consequências do pecado, ela vem. Deus, ele diz assim, minha filha, meu filho, deixe que eu resolvo, porque dos altos céus Deus contempla tudo. Aí o que é que eu falo para essas mulheres que ficam pedindo oração, apresentando seus lares, que se sentem meio que perdidas? Deus está nos altos céus e ele contempla todas as coisas. Tudo aquilo que não tem base em Cristo desmorona. A pessoa com o tempo vai viver a vida observando, pastorando, tentando ver se aquela pessoa está cometendo a mesma coisa. Veja o exemplo. Se de repente um esposo traiu a esposa com uma mulher alheia, com aquela mulher surfista em casamentos alheios, o camarada não está sendo fiel nem sincero para aquela esposa que conheceu há muito tempo. Tira da boca dos filhos para dar alimentação para aqueles filhos que não são deles. Nada contra quando Deus prepara e separa pessoas para cuidar um do outro, quando é Deus que concede. Mas quando é desta forma que eu estou lhe falando, e que muitas famílias passam por esse processo, e você deve conhecer, como eu já falei, pessoas que estão em situações assim, Deus não tem aprovado. A pessoa está se deixando levar pelo momento, pela ocasião. No decorrer do período, esse camarada que é metido mesmo a garanhão, é conquistador, vai estar convivendo com essa pessoa no qual ele achou que era a pessoa que deveria estar convivendo. Na realidade, está sendo mais um na fila. Vai ser vigiado, monitorado e vai dizer assim: como você fez quando estava comigo você não faz com outra. Só que é um ciclo vicioso. Porque quem não tem fidelidade continua no mesmo ciclo e não vai mudar. A não ser que seja na presença de Deus. E Deus, ele tem que ter uma mudança muito verdadeira. A pessoa tem que ser muito sincera. Infelizmente, uma situação dessa, sinceridade não tem. Mas o que eu diria para as mulheres que têm passado nesse processo, que descanse. Deixe o tempo resolver, porque o tempo mostra todas as coisas. Fique na sua paz, fique confiante, porque aquele valor, aquele dinheiro que está sendo tirado da tua casa, para manter a casa de pessoas que são acostumadas a crescer e querer prosperar em cima do suor alheio, tirando da boca de outras crianças, outros filhos, pode ter certeza que estes valores, tudo vai ser cobrado, porque Deus, ele é justo. E é um dinheiro que não chega abençoado naquele lugar, porque ele está sendo tolhido de outras vidas para estar ali, né? Da pessoa dizer, eu tenho conforto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas trazendo sofrimento para outras famílias. Então,
Quantas e quantas famílias você, pertinho de você, conhece? Não adianta dizer que vá procurar falar ou confusão. Não, não, não. O que eu estou comentando e falando é um pronto falei, é um senta, vamos conversar. Por quê? Deus, ele é justo, ele faz justiça. Não se preocupem. Peça para Deus te dar estrutura, paz e fique só assistindo, porque lá na frente, aquilo que você está passando hoje, lá na frente, quem está provocando vai passar muito pior. Isso se aguentar muito tempo, porque geralmente quem já está acostumada com essa nova modinha que diz que a fila anda, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, a tola destrói. O Senhor, ele nos ensina que nós devemos procurar sempre consertar, sempre apresentar aos pés dele para que Deus ele venha agindo, resolvendo. E Deus ele faz, viu? O impossível Deus faz acontecer. Eu sei que tem muitos assuntos, algumas coisas eu poderia até falar, mas a todas vocês, queridas, servas, mulheres que são dedicadas às suas famílias, pode ter certeza, Deus quebra todo encantamento e Deus pode sim restaurar seu casamento, porque Deus ele é fiel. O que Deus une, o homem não separa. O diabo pode tocar por um pouco tempo, mas logo, logo, tudo vai ser quebrado, toda a força contrária vai ser quebrado pelo poder do nome de Jesus. E quando você menos esperar, vai estar cantando o hino da vitória e dizendo: Deus, eu e minha família servimos ao Senhor. E aquele que ainda não tem, profetiza: eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas pode ter certeza de uma coisa: fique bem, fique grata a Deus. Pode faltar seu alimento, a despensa, mas Deus ele vai prover. E quando você menos esperar, guerreira, você que é uma verdadeira guerreira para sua família, Deus ele vai chegar com a misericórdia, com a providência. E Deus vai restaurar o seu lar. Seu esposo vai voltar para o senso normal, se for da vontade de Deus. E ele, Deus, vai ser soberano em seu lar. A sua família é projeto de Deus. Amém? Ore. Apresente aquelas mulheres que estão passando por um pouco desse tipo de dificuldades, para que elas tenham paciência e paz, porque Deus ele é um Deus fiel, não desampara aqueles que clamam por ele. Profetiza aí: eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? A paz do Senhor. A paz do Senhor.